O grande problema de São Paulo é não se chamar Corinthians. Juca Kfouri. Corinthians, Paixão e Glória. Juca Kfouri, editora DBA, 1996. Um nome para um timão. Os Esportes. Sport Clube Corinthians Paulista, com a denominação Supra, fundou-se nesta capital mais uma novidade esportiva, com o fim de desenvolver o conhecido. Deixa eu chegar mais perto aqui. Conhecido e apreciado esporte bretão. A sua primeira diretoria ficou assim, constituída: presidente Miguel Batalha, vice-presidente Alexandre Maiani, primeiro secretário Antônio Anunes, segundo secretário João Spina, primeiro tesoureiro João da Silva, segundo tesoureiro Salvador Lópomo, capitão Rafael Perrone, primeiro fiscal Joaquim Fernandes, segundo fiscal Anselmo Correia, procurador Felipe Valente. Nessa nota do jornal O Comércio de São Paulo, de 22 de setembro de 1910, surge pela primeira vez na mídia o nome Corinthians Paulista, no caso. Um nome para um timão. O século XX teve muitos marcos. Para São Paulo de 1910, as grandes mudanças vinham das indústrias. O desenvolvimento residia nos empreendedores, suas máquinas e seus operários. São Paulo era muito promissora. Imigrantes que desde o final do século XIX chegavam à busca de uma nova vida, desembarcavam para trabalhar na cidade. Passavam um certo tempo na lavoura, onde se concentrava a maioria da população daquela época. Então juntavam parcas economias e mudavam-se para o Bom Retiro, bairro de centenas de fábricas e famílias europeias. Lourenço de Affera, em seu livro Coração Corintiano, afirma que a população do Brasil na época era de pouco mais de 23 milhões de pessoas. Quase 70% delas viviam no campo, nas lavouras. Algumas famílias progrediam, abriam pequenos negócios, outras não. Para essas, trabalhar até 15 horas nas fábricas era uma solução comum. Embora o trabalho dignificasse o homem, naquele tempo ainda mais, também a diversão o transformava. Bailes, passeios no Jardim da Luz, pesca no Rio Tietê eram muito apreciadas. O futebol não estava nem perto de se tornar uma paixão nacional. Naquela época, inclusive, o futebol oficial era elitizado. Do povo mesmo só o futebol da várzea. Em 1910, segundo o livro Coração Corintiano de Lourenço de Affera, Fundação Nestlé de Cultura, 1992, o bairro do Bom Retiro tinha pouco mais de 6 mil habitantes. Do povo mesmo só futebol de várzea, onde negros, pobres e operários podiam participar. E nesses jogos a empolgação era grande. Por essa razão, rapazes do Bom Retiro decidiram fundar um time no bairro. Desejo esse que ficou ainda mais forte ao assistirem às vitórias de um time inglês chamado Corinthians Football Club. Alguns textos tratam o clube inglês como Corinthians Football Club com S, mas o certo mesmo é sem o S. Eduardo Vieira da Costa, editor da Folha Online, afirma o mesmo. Juca Kfouri, idem. Também segundo o livro Corinthians é Preto no Branco, de Washington Oliveto e Nerlando Beirão, de Ouro 2005, o Corinthians inglês e nosso Coringão não tinham o S, e foi a imprensa que acabou acrescentando-o ao nome. Quando se referiam ao time do Corinthians, divulgavam Corinthians Team, por conta das regras gramaticais inglesas. Conta a história que esse time, fundado em 1882 por N.L. Jackson e também sob a luz de um lampião, 16. No livro Coração Corintiano, o autor Lourenço de Affera conta que esse Corinthians londrino também foi fundado sob a luz de um lampião a gás. O próprio Joaquim Ambrosio teria dito: pessoal, tem mais um fato que acho importante de dizer. O Corinthians inglês também foi fundado debaixo da luz de um lampião a gás. Recebeu o nome Corinthian em homenagem à cidade grega de Corinto. Além de ser a cidade dos coríntios, Corinto é filho de Júpiter. Também vale ressaltar que em 1939 o time fundiu-se com o Casuals FC, formando o Corinthians Casuals FC. O Corinthians Casuals ainda existe à margem do profissionalismo, na 8ª divisão inglesa.
E, inclusive, jogou em 1988 como convidado de honra no aniversário do nosso Corinthians. Há uma citação na internet sobre um outro Corinthians Football Club, formado em 1972 por um construtor, Ron Billings, que queria dar aos filhos um clube para jogar. Os ingleses dizem Corinth e seu povo, os coríntios. Segundo a Bíblia, São Paulo, o apóstolo, esteve na cidade em viagem missionária. Atos dos Apóstolos 18, 1 ao 18. Lá estabeleceu uma igreja e depois escreveu 2 epístolas aos cristãos dessa congregação. Parte da epístola 13, inclusive, pode lançar luz ao amor inexplicável do torcedor corintiano. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Logo, o Corinthians é o que é por causa da paixão corintiana. Bom, seja como for, o fato é que o Corinthians da Inglaterra, A. Swepstone, um estudante inglês, teria sugerido o nome Corinthians para o clube inglês. Fonte: livro Coração Corintiano, de Lourenço de Afere, a Fundação Nestlé de Cultura, 1992. Bom, seja como for, o fato é que o Corinthians da Inglaterra foi a inspiração para o Corinthians de São Paulo. Foi então que, no dia 5 de setembro, reunidos dessa vez na casa de Miguel Batalha e não na rua, os amigos concordaram com a palavra final de Joaquim Ambrosio. O time se chamaria mesmo Sport Clube Corinthians Paulista. Outros nomes foram cogitados. Antônio Pereira disse: "Eu não queria um nome estrangeiro para a gente, pensava em um bem brasileiro, assim como Carlos Gomes ou Santos Dumont. Foi voto vencido e estou feliz por isso. Corinthians é um nome que eu não esqueço." Depoimento de Antônio, já aos 86 anos, para o Corintião, órgão oficial do Esporte Clube Corinthians Paulista, fascículo 1º, 1974. Pelo bem da nação alvinegra, ainda bem que prevaleceu o Corinthians. Imaginou cantar Salve o Carlos Gomes, o campeão dos campeões? Curtiu, fiel? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha com quem você acha que vai curtir. Tô sempre trazendo aqui um novo capítulo da história do nosso glorioso Coringão. Muito obrigado por estar aqui prestigiando o canal. É nóis e vai Corinthians.